Paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Hoje, 1º de maio de 2023, uma segunda especial, feriadão, e um dia que Deus preparou para a gente, um dia que Deus preparou para que celebrássemos, adorássemos o nome dEle. E estamos aqui, como sempre, toda segunda, nessa ministração especial, e nós estamos falando nesses dias a respeito do reino de Deus. É um tema bastante polêmico que muitas pessoas não gostam muito de tocar, porque exige aqui uma grande compreensão de todo um contexto bíblico. Mas eu creio que a compreensão do reino de Deus, ela é necessária para avançarmos e até mesmo para estarmos mandando embora muitas preocupações, exorcizarmos algumas preocupações que fazem parte da nossa vida. Muitas vezes olhamos para toda a circunstância e situação que nos cercam e muitas vezes não conseguimos entender por que Deus permite tantas coisas, por que Deus ele parece estar, não faz nada, não é? Ele parece estar ali olhando tudo acontecer, como alguns dizem, Deus criou o mundo, e deu um pontapé nele e falou, olha, agora se virem vocês. E ele fica de camarote assistindo o que está acontecendo aqui neste mundo. É claro que isso não é verdade, e Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle deste mundo, Deus está no controle de todo o universo, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, não é? E não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ele é o Deus soberano que governa sobre todas as coisas. Ainda que nós, como seres humanos, muitas vezes não entendemos determinadas coisas, mas mesmo assim, Deus está no trono e controla todas as coisas. Amém? Vamos orar e na sequência vamos ler o texto que lemos na semana passada, vamos voltar a ele, que vamos concluir essa parte sobre a soberania de Deus e vamos falar também hoje a respeito do julgamento que Deus vai executar no fim dos tempos. Nós muitas vezes temos pressa e queremos que as coisas aconteçam a toque de caixa assim tão rápido, mas um dos atributos de Deus é a longanimidade. Deus é longânimo, não é? Ele é longânimo. Pedro vai dizer que ele não quer que ninguém se perca, mas sim que todos venham ao conhecimento da verdade. Muitas vezes nós não entendemos, mas porque não somos Deus, nós somos seres humanos. Nós vivemos em um tempo totalmente diferente de Deus. Deus, ele trabalha com Kairos, não é? Nós trabalhamos com Cromos, nós estamos sujeitos a essa era, a esse tempo. Deus não, Deus ele é eterno, não é? Ele é autoexistente, ele não foi criado. E ele existe desde a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso, o soberano Criador de todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas, mas como sustenta todas as coisas, como diz as Escrituras, pela palavra do seu poder. E ele, através do seu Filho, deu a oportunidade aos homens de serem resgatados, de serem libertados da sua condição de pecador e destinado ao inferno. Nós vamos então orar a Deus, na sequência vamos ler o texto de Mateus capítulo 24, versículo 14, e na sequência vamos estar aqui fazendo praticamente um resumo, porque já falamos bastante a respeito desse tema no nosso encontro da semana passada, e vamos voltar nele, para estarmos aí frisando alguns pontos importantes, e eu gostaria que você estivesse bem atento. E eu espero que o Espírito Santo te dê força para você crer nessas verdades e nas verdades que você já ouviu e vai ouvir nessa ministração. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença. Quero te agradecer, Deus, pelo privilégio de estar mais uma segunda-feira aqui com os Teus filhos. Que alegria poder participar deste momento, estarmos juntos aqui, Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo visite os Teus servos, aonde quer que eles estejam, que a boa mão do Senhor, que o poder do Teu Espírito esteja sobre cada um deles. Fale conosco nesta noite, Senhor, e nos abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, vamos ler então o texto.
Diz assim, esse texto na Nova Almeida Atualizada, diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, né? E será pregado esse evangelho. Que evangelho? Qual evangelho? Não é? O evangelho de que Deus está no trono, Jesus está no trono. Ele está sentado no trono. Essas são as boas notícias. O mundo não está sujeito a entregue à sua própria sorte. Há um Deus que governa todas as coisas. Cristo está sentado no trono e nas mãos dele repousa todo o poder. Ele mesmo disse lá em Mateus 28 e 18, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, não é? E lá em Apocalipse você vai ver que ele é o Cordeiro, que foi morto, mas está vivo e tem poder para desatar os selos, ou seja, para conduzir a história do mundo e dos homens, né? A história do mundo está nas mãos de Cristo, não é? Ele é que conduz a história do mundo e dos homens. Então, esse evangelho, que evangelho? O evangelho do governo de Deus, o evangelho do reino, né? Será pregado por todo mundo, a todas as nações, para estabelecer evidência, para que o mundo saiba que há um Deus no trono. Então, aonde chega uma testemunha de Deus, né? Uma testemunha do Senhor, uma vida transformada, regenerada, salva, não é? Essa pessoa é uma testemunha de que Deus governa, de que Deus reina, não é? Ela é uma mensagem viva do que nós chamamos de evangelho, né? O evangelho do reino. Assim como no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, os grandes homens de Deus deram testemunho de Deus, não é? Através das suas vidas, principalmente quando eles evidenciavam Deus por meio da construção de altares para oferecer sacrifício a Deus. E o sangue que corria até o chão era uma testemunha de que aquela terra e aquele lugar e toda a plenitude da terra pertencia a Deus. Então, da mesma maneira, né, um dia uma cruz foi fincada no Monte Gólgota, no Monte Calvário. E lá foi pendurado o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo, e o seu sangue correu e entrou em contato com a terra, com o chão, não é? Para dizer que tudo pertence a Deus, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então veja bem, quando nós falamos de governo de Deus, de soberania de Deus, é uma das coisas mais problemáticas. Nós dizemos isso na semana passada e é uma das coisas mais perplexas para nós os cristãos. Quando a gente fala que Deus está no governo e começamos a ver tantas coisas ruins, não é? A gente fica perplexo diante disso e começamos a questionar. Então, em relação ao que Deus permitirá, mesmo até em associação à sua obra, ficamos ainda mais perplexos ainda. Como Deus pode permitir tais coisas? Como Deus pode permitir isso ou aquilo, né? Nós, como seres humanos que somos, jamais faríamos isso. E muitas vezes achamos que somos até mais justos do que Deus, ou somos até melhores do que Deus, porque nós olhamos e dizemos, olha, eu não toleraria isso. Eu disse aqui a semana passada, se você tivesse a oportunidade de ser Deus por alguns minutos, o que você faria, não é? E eu imagino o que passou na cabeça de cada um, imagino o que está passando na sua cabeça agora, né? Nós seríamos muito específicos em relação às coisas. Nós olhamos para o contexto mundial e dizemos, está tudo errado. E Deus, Ele simplesmente diz, deixa continuar da forma como está. Eu estou no controle. O fim é que vai determinar todas as coisas. Então, mas quando nós olhamos para as parábolas do capítulo 13 de Mateus, não é? Nós vemos que Deus permitiu ali muitas coisas, não é? Às vezes seria muito mais fácil se a preciosa semente caísse só em solo fértil, não é? Que o pai de família não permitisse que o inimigo viesse às escondidas e semeasse o joio, não é? Para nós isso talvez seria muito mais fácil, mas o Senhor, Ele não só permite determinadas coisas, mas Ele até usa
bastante dessas coisas que provavelmente nós nunca faríamos, nunca usaríamos, né? Jamais nós faríamos isso, muitas vezes até questionaríamos se isso é de Deus ou não, né? E Deus passa através de todas essas coisas na sua soberania para chegar ao seu objetivo, ao fim que Ele deseja, o fim que está no pensamento e no propósito de Deus, não é? Quando a gente olha, por exemplo, no Jardim do Éden e começamos a pensar por que Deus colocou no meio daquele jardim aquela árvore, não é? Não poderia ter tirado ela de lá? Não poderia Deus ter arrancado aquela árvore de lá, uma vez que aquela árvore seria a pedra de tropeço para o casal que Ele plantaria ali no Éden? Isso tem a ver, meus amados irmãos, com a soberania de Deus, né? Com o Deus soberano e poderoso que faz como quer, do jeito que quer, a hora que quer, não é? Então, os fins, que é o grande propósito de Deus, que é o grande testemunho de Deus e que fala dessa grande soberania de Deus. Nós às vezes estamos olhando só o momento, Deus está olhando lá na frente. Para Deus, todas as coisas, os fatos e tudo mais, é um eterno presente, Deus vê tudo no presente, não é? Nós dizemos muitas vezes, como Deus pode extrair alguma coisa boa disso ou daquilo, quando a gente contempla determinadas coisas ruins, não é? E eu vou dizer para você que Ele consegue. E você pode perguntar, mas como Ele consegue? Isso é impossível, não é? E eu te respondo com um texto bíblico que diz, haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para o seu Deus? Não é? O veredito no fim é que Deus, Ele é soberano e Ele consegue sempre os seus objetivos, seu alvo, aquilo que está na sua mente, no seu propósito. Então, esse é o grande coração aqui, é o núcleo desse conjunto de ensino que essas parábolas trazem para nós, revelando aqui o reino de Deus. Não significa que você e eu, né, precisamos criar aquela sensibilidade, puxa vida, por que Deus está deixando isso ou aquilo, né? E essa sensibilidade que temos em relação àquilo que está errado, não é? Isso é uma outra coisa. Nós realmente reprovamos muitas coisas, não é? Que Deus, Ele também reprova, claro, Deus não aprova isso, mas Deus, ele através dessas coisas, Ele vai construindo o seu caminho. Mesmo e apesar de todas as coisas, Deus está construindo o seu caminho. Deus não é oportunista, mas as oportunidades, elas não são desperdiçadas pelo Senhor. Ele sempre utiliza essas oportunidades para construir o seu grande propósito. Ele vai fazendo o seu caminho no meio das tormentas, no meio das dificuldades, no meio dos problemas. O que para nós é um caos total, para Deus é uma oportunidade para que o propósito eterno dele possa se cumprir. E claro, nós vamos voltar a falar dessa parte, como que a igreja deve se portar face a todo esse contexto que está à nossa volta, qual deve ser o papel da igreja dentro dessa questão do reino de Deus, mas isso é um assunto que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, não significa que, porque vemos que a soberania de Deus alcança os seus fins, a despeito de tudo, sejamos descuidados, sejamos insensíveis à mente do Espírito Santo. Não. Tudo bem, isso está acontecendo assim, vamos deixar isso como está, porque por fim Deus vai alcançar o seu objetivo, não é? E o Espírito Santo está nos falando, nos convencendo, ministrando ao nosso coração, não é? Está dizendo para a gente que isso está mal, que isso está errado, ainda que esteja associado, esteja dentro do reino de Deus, mas é algo que Deus reprova, né? É algo que está contrário ao pensamento de Deus. Então, para fazer essas coisas que muitas vezes nós olhamos, não é? E o nosso coração rejeita, porque o Espírito de Deus está em nós, né? Então, veja bem, muitas vezes, muitas pessoas dizem, já que é assim, então deixa eu seguir a minha vida, deixa eu pecar. Claro, essa questão da soberania de Deus, ela não é uma licença para você pecar. Não é uma licença para você viver na prática do pecado, jamais. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui,
não é? Já que Deus tem o seu caminho e o propósito dele é que vai chegar no final, deixa eu então aproveitar a vida, porque essa vida é tão curta, né? Essa vida é tão curta. Seguir o pensamento dos homens aí fora, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, como é o que Paulo falou em relação à ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque essa é a última noite, então vamos aproveitar, vamos encher a cara. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que Deus, apesar do coração do homem ser duro, apesar do adversário estar trabalhando no coração e na vida dos homens, Deus, de muitas maneiras e por muitos meios, né, ele vai intrinsecamente alcançar e vai conseguir o fim que ele deseja. Este é o governo dos céus, né? Que, por assim dizer, ele vai sempre seguir em frente. O reino de Deus e o governo de Deus vai sempre seguir em frente, não é? Os homens estão hoje vivendo, né, nesse tempo e fazendo muitas coisas que aborrecem aos olhos de Deus, mas Deus está no trono e ele está contemplando todas as coisas. Nós nunca devemos nos esquecer disso, né? Há uma verdade importante dentro disso aqui, que nós muitas vezes, entregues a nós mesmos, nós somos tão exigentes, não é? Tão meticulosos, que não deixaríamos margem para a soberania de Deus. Nós queremos as coisas do nosso jeito, nós somos muito meticulosos, nós somos muito exigentes com as coisas e muitas vezes não deixamos margem para que a soberania de Deus trabalhe em nossas vidas, não é? Então, o grande apelo aqui para todos nós é que possamos deixar margem para Deus agir, deixa Deus trabalhar, não é? Isso é o que se trata, essas parábolas que nós falamos a respeito delas aqui. Nunca se desespere com qualquer situação como sendo definitivamente e absolutamente desesperadora, não é? Quando você olha para algo e diz assim, não há esperança nisso, não há como isso, não melhorar ou ir para frente ou se ajeitar. Nunca jamais olhe para situações com esses olhos, esse olho de derrota, esse olho de que não vai dar certo, de que não vamos conseguir, parece que tudo está dando errado. Não pense assim. Deus está no controle e todas as coisas estão seguindo o curso como Deus determinou, né? Para mostrar de fato o que vai no coração do homem, o que vai na mente do homem. Então, na presença da propagação desta coisa má, né, desse fermento, na expansão deste cristianismo anormal, que nós olhamos muitas vezes, parece que mete até nojo na gente, não é? Muitas contradições, muitos desapontamentos. Nós somos proibidos, por meio dessa soberania de Deus, de desistir e dizer que, né, é uma coisa que não tem remédio, não tem jeito. Não podemos jamais pensar desta maneira. Temos sempre que ter esperança, não é? Temos que sempre ter esperança, como o profeta Jeremias, que eu falei aqui na nossa ministração passada. Não é? Ele, ao chegar em Jerusalém, vê a destruição, ali no livro de Lamentações, ele senta e chora a respeito de tudo que estava acontecendo. Mas ele não se dá por vencido, ele vai dizer, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá, aquilo que me traz esperança, né? Eu não vou olhar para isso como sendo o fim, eu vou olhar para isso como sendo um caminho, não é? Que Deus está trabalhando, Deus está purgando a nação de Israel por meio de toda essa dor, de todo esse sofrimento, né? Então nós temos que chegar a um ponto onde vamos dizer e tomarmos uma posição diante do Senhor, de olharmos para as coisas e dizer, não, isso parece ser algo irremediável, mas Deus pode obter algo disso. Não sabemos o que está passando aqui, né? Nós vivemos agora uma pandemia, onde centenas de milhares, ou não, por que não dizer milhões de pessoas, perderam as suas vidas. E ao olhar para tudo isso, não é? Parece que o caos estabeleceu ali naquele então, não é? Mas Deus, Ele pode sempre
obter algo das piores situações, das piores crises, das piores catástrofes que já bateram sobre este mundo. Essas são as boas notícias do Evangelho do Reino, né? Esse Evangelho, ele deve ser pregado através das nossas vidas, que apesar de todas as dores e sofrimentos, Deus, aleluia, Ele está no controle de todas as coisas. Eu estava ouvindo esses dias o testemunho de um homem, de um pastor, que perdeu a sua esposa, não é? Ele perdeu a sua esposa na semana seguinte, ele estava pregando, ministrando na sua igreja, e ele disse que na eternidade, para onde vamos, nós vamos ter motivos de sobra para adorarmos a Deus por toda a bondade, por toda a graça, pela grandeza de Deus que vamos contemplar dia após dia. Nós vamos ter oportunidade, não é, de adorar a Deus, de glorificar a Deus pela sua grandeza, sua soberania, né, a sua infinita graça que nos alcançou. E ele diz que teremos a eternidade para isso, mas ele diz que a nossa vida aqui neste mundo é a única oportunidade que temos de adorar a Deus em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perda. Muitas vezes as pessoas não entendem por que o cristão, mesmo face à morte, ao desespero, ao desapontamento, eles estão seguros, porque eles sabem e conhecem o Deus que servem, e sabem que esse Deus, Ele nunca jamais perde o controle das situações. Não importa o que esteja acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas, e isso é maravilhoso, aleluia. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo nesta noite, podem confirmar isso que eu estou a dizer. Você conheceu muitas situações horríveis, situações impossíveis, situações de mistura dentro da igreja de Deus, aonde você olha e diz, onde está Deus? Deus não está nisso, não é? Situações de desespero, onde você olha para a direita e para a esquerda, você não vê uma saída, e o seu coração parece que, por conta do zelo por Deus e pela sua causa, muitas vezes o nosso coração parece que está muito ferido, e não conseguimos entender como Deus, o dono da seara, Ele permite, né? E isso desaponta a gente muitas vezes, não é? Isso deixa a gente desesperado, né? E aí, de repente, você vê Deus trabalhar e fazer algo extraordinário, por meio dessa dor, por meio desse sofrimento, por meio dessa mistura, que é contrário àquilo que nós entendemos que é o pensamento de Deus. Então, veja bem, quando nós levamos o Evangelho do Senhor, nós levamos debaixo dessa força, dessa grande força, que nos leva a proclamar o Evangelho do Reino de Deus e dizer, não importa o que está acontecendo, Deus está no trono, Jesus está no trono, Ele governa sobre todas as coisas. Os homens precisam reconhecer o governo de Deus, né? Na sua soberania, Deus pode transformar a situação mais desfavorável e nada promissora, o maior estado de desespero das coisas, num glorioso triunfo, num glorioso testemunho para a glória dele. Aleluia! Sim, Ele permite muito, mas Ele governa sobre tudo. Ele permite muitas coisas que às vezes não entendemos porque Ele permite, mas Ele está governando sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Aleluia. Ele faz uso de todo tipo de agência. Até o próprio diabo muitas vezes vai servir o propósito de Deus, não é? Você vai ver que no texto lá da parábola do trigo e do joio, o pai de família vai dizer, olha, foi um inimigo que fez isso, né? Nós usaremos o inimigo para mostrar o que está certo e o que está errado, para tornar ainda mais manifesto o que é de Deus e o que não é de Deus. A obra do diabo será empregue para esse fim. Esse é o governo do céu, onde
todas as criaturas obedecem às determinações do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso, aleluia, está corroborado nas Escrituras. Você vai ver em Filipenses capítulo 1, versículo 12, né? Paulo vai falar, lá em Filipenses 1 e 12, ele vai falar das coisas que me aconteceram, né? Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, quantas coisas aconteceram a Paulo? Que coisas são essas, não é? Ele vai falar lá em 2 Coríntios que o mensageiro de Satanás foi enviado para esbofeteá-lo, né, a fim de que ele não se gloriasse diante das revelações poderosas que vieram de Deus para a vida dele. Ele vai dizer, irmãos, as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. O inimigo arma cilada, o inimigo intenta contra a vida dele, o inimigo promove tantas coisas contra a vida deste homem de Deus. Mas mesmo assim ele vai dizer o quê? Ele vai chamar tudo isso de as coisas que me aconteceram. Serviram para o progresso do Evangelho. Oh, glória a Deus, não é? Que coisas eram essas? Eram as obras do diabo para tentar frear, para tentar travar o caminho desse homem de Deus. Você vai ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Paulo, ele vai dizer o quê? 1 Tessalonicenses 2, 18, por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho, nos impediu de ir. Olha que coisa, não é? Estranho, é uma declaração até misteriosa, algo assim, que quando nós olhamos, a gente fica pensando. Olha o que está em 2 Coríntios 12, 7, não é? O diabo está aí muito ocupado para tentar fazer com que os servos de Deus, eles venham desistir no progresso na sua caminhada. Paulo vai dizer aí que foi colocado um espinho, né, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha aí, é algo realmente que quando nós olhamos, falamos, mas por que Deus permitiu isso? Você vai ver que Paulo vai dizer, as coisas que me aconteceram serviram para que o Evangelho pudesse ser pregado, né? Aleluia. E isso é maravilhoso. O diabo, ele tem agido, mas ele está debaixo do controle de Deus. Toda a ação do diabo está limitado pela palavra de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá, né? Mas agora, qual é o veredito final? Qual é o ponto final? É exatamente o que lemos em Filipenses 1,12, né? Lá em Filipenses 1,12, Paulo vai dizer que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Então, sob a soberania de Deus, as próprias obras do diabo estão sendo usadas para alcançar o objetivo de Deus, que é a promoção do Evangelho, a propagação do Evangelho. Provavelmente isso é do conhecimento de todos nós sabemos disso. Que muitas vezes há situações que nos advêm que servem para um testemunho ainda muito maior da grandeza de Deus e do poder de Deus, não é? Mas nós devemos chegar mais definitivamente a esta posição firmada, que Deus e Cristo estão no trono. Essa tem que ser a nossa convicção. Eu preciso estar convicto de que quem está no trono não é o diabo. Quem está no trono não é os reis da terra. Quem está no trono não são os políticos, não são os governos. Quem está no trono é Deus. Aleluia. Quem está no trono é Cristo. Deus e Cristo estão no trono e Ele controla todas as coisas aqui neste mundo. Aleluia. Este reino, ele é uma realidade presente. Existem muitas coisas que o contradizem, existem muitas coisas que combatem esse reino. Deus não, dentro daquilo que temos visto, Deus não consome essas coisas. Deus não aniquila isso que combate o reino de Deus.
Muitas vezes ele permite, não é? Paulo vai falar em 1 Coríntios, referindo-se aos hereges, ele vai dizer, é bom até que haja os hereges, para quê? Para que aqueles que são de fato servo de Deus se manifestem. Não é? Muitas vezes as coisas estão sendo abaladas para que aquilo que de fato é e permaneça, esteja de pé. Há muita confusão hoje, mas Deus está trabalhando. No final ele vai alcançar o que ele, Deus, determinou. Aleluia! Isso é maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas vezes Deus permite essas coisas e ele depois toma posse dessas coisas e utiliza elas para a propagação do Evangelho e a promoção, aleluia, do seu governo soberano aqui neste mundo, né? É o final, é que o trono de Deus é estabelecido, é manifesto, não é? Conforme está no Salmo 103, verso 19, o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19, não é? Está escrito assim, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Isso aqui não é uma invenção do salmista, não. Isso aqui é a verdade, isso é a palavra de Deus. Os céus domina, o reino domina sobre todas as coisas. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, o que estas parábolas nos dizem é exatamente isso, que Deus encara os fatos como eles são, né? Deus não tem ilusão em relação aos fatos. Deus não está fazendo vistas grossas. Deus não é apanhado de surpresa com as situações que têm acontecido no mundo. Deus é onisciente. Um dos atributos de Deus é a onisciência, né? E isso é maravilhoso. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nada apanha Deus de surpresa, aleluia. Ele encara o facto de que uma grande proporção da semeadura da palavra do reino vai falhar. O evangelho está sendo pregado, a gente não ganha todas, não é? A boa semente está sendo semeada, mas nós não ganhamos todas, não é? Nós muitas vezes mais perdemos do que ganhamos, mas o fim de Deus está sendo alcançado, a mensagem está sendo pregada, o reino está sendo estabelecido, o propósito de Deus está sendo estabelecido. Ele encara o fato de que o cristianismo, aquilo que nasceu ali com os apóstolos, se convertera numa conglomeração anormal, sem nenhuma distinção, sem nenhum testemunho. Isso é uma realidade. Quando nós olhamos a nossa volta para o mundo cristão, que representa uma grande fatia da população mundial hoje, não é? Passa de 1 bilhão de cristãos no mundo, não é? 1 bilhão e alguma coisa. Então, essa grande fatia de cristãos, estou incluindo aqui todos os cristãos, não é? Do mundo inteiro, incluindo os católicos, os ortodoxos e todos os outros, não é? Passa aí de uma cifra considerável da população mundial, entendeu? Agora, essa coisa normal que o cristianismo se tornou, essa coisa absurda, que tudo tem nome de cristianismo, não é? E o cristianismo é uma coisa muito abrangente, hoje se tornou uma coisa muito abrangente, é um conglomerado anormal, sem nenhuma distinção, sem nenhum testemunho. Isso pegou Deus de surpresa? Obviamente que não, claro que não. Ele reconhece que haverá uma tentativa do inimigo de infiltrar algo do erro que está sendo introduzido, como aquela mulher que introduz o fermento dentro da massa, e aquilo vai se tornando algo assim, né, crescendo de uma forma que vai quebrando toda a unidade daquela massa, não é? Ele encara tudo, e toda a obra do diabo, e toda a obra do mal, todo o fracasso do homem, Deus está vendo. Ele não está iludido com nada. Deus, ele está olhando as coisas como de fato as coisas o são. Não tenha dúvida a respeito disso. E depois de todas essas coisas, o Senhor vem e declara a sua soberania sobre tudo isso, né? Isso é o que essas parábolas estão nos ensinando.
E nós precisamos de força para acreditar nisso, para crermos nesta grande verdade que está ligado a essa questão do governo de Deus, da soberania do governo de Deus, do governo de Cristo sobre o mundo. Agora, irmãos, nós falamos aqui de um lado dessas parábolas, não é? Nós temos que ver o outro lado, né? Existe o dia do julgamento, existe o dia em que haverá um acerto de contas, não é? Não tenho dito muito sobre esse outro aspecto destas parábolas, né? Isto é o que isso é o que vai acontecer no final. No final, né, o dia do juízo vai chegar, né? Haverá uma obra judicial discriminatória que vai acontecer, né, diante de tudo que tem se passado ao longo dos anos, né? E nós precisamos ver isso nessas parábolas também, porque o que Paulo fala lá em Timóteo é algo muito interessante. Paulo fala que da mesma maneira que as coisas boas que nós praticamos, que muitas vezes não recebem recompensa aqui, as más ações dos homens, que muitas vezes parece não ter julgamento aqui, será julgada na eternidade. Então haverá um dia do juízo, né? E por meio dessas parábolas nós podemos ver que Deus, Ele está traçando uma linha, Ele está discriminando, Ele está separando coisas. Ele separa o terreno, a terra boa, da terra à beira do caminho, da terra entre os espinhos, no meio das pedras. Ele separa o trigo do joio, Ele separa os peixes bons dos maus, não é? Ele separa o tesouro do terreno, não é? Ele faz distinção entre as coisas, né? Será que Deus está só dizendo para nós, olha, está tudo certo, continue a vida, não se preocupe, né? Se assente na poltrona da sua casa, sim, como bons cristãos, fiquem lá só observando as coisas acontecer. Não, Deus quer que a sua igreja seja ativa, que a sua igreja se levante como boca dele nesse tempo, para denunciar o mal, para falar contra a corrupção, para falar contra aquilo que está errado. Nós precisamos denunciar estas coisas. Nós temos que ser boca de Deus nesse tempo, para que as pessoas saibam que aquilo que está acontecendo não é o pensamento de Deus e não é o que Deus planejou, o que Deus inicialmente planejou, mas os homens fizeram e tornaram aquilo que era bom em algo muito mal, não é? Então Deus, Ele não é passivo, meus irmãos, Ele não é indiferente, Ele não está descuidado em relação a tudo, né? Ele não está simplesmente dizendo, fica tranquilo, no final vai correr tudo bem. Deus está tratando, ainda no tempo que estamos vivendo. Quantas nações têm passado por grandes catástrofes? Quantas nações têm sido punidas por Deus? Porque as nações, elas não têm uma alma eterna, para um dia prestar conta, no dia do juízo. Não é? Então, o que um governo, um líder de um país, ele faz como representante desse país, a cobrança de Deus tem que vir nesse tempo. Há muitas coisas, e você vai ver passagens, N passagens nas Escrituras que vai falar disso. Você vai ver, por exemplo, quando Saul, ele como representante de Israel, ele mata os gibeonitas, no seu zelo pelo Senhor, ele mata os gibeonitas. O que acontece? Deus vai cobrar essa fatura posteriormente, quando Davi era rei. Houve uma grande seca, e o profeta veio para anunciar a razão daquela grande seca. Então veja bem, as nações, elas não têm uma alma eterna, para um dia, no final, ter que acertar as contas. As nações, quando uma liderança comete um erro, um líder de uma nação comete um erro, ele submerge esta nação, mais cedo ou mais tarde, ao julgamento de Deus. Deus vai julgar as nações. Deus tem julgado as nações sobre a terra. Observe grandes potências que hoje não são nada. Absolutamente. Observe quantas catástrofes têm acontecido ao redor do mundo, em nações, e a gente não entende por que isso está acontecendo. É o juízo de Deus chegando. Deus há de julgar. Deus há de julgar todas as coisas, amém?
Então, ele está agindo e ele agirá no futuro. Ele está agindo agora e ele agirá no futuro, né? De uma forma judicial. Ele vai sentar no seu trono como grande juiz para julgar os vivos e os mortos. Todas as nações que se levantarem contra Israel durante o período da grande tribulação serão julgadas quando Jesus vier. Aquela passagem de Mateus 25, que fala dos bodes e das ovelhas, aonde Deus vai separar os bodes das ovelhas, ali está fazendo uma referência a nações. Será o julgamento das nações, o trato que essas mesmas nações deram a Israel no período da grande tribulação. Então, quando você olha para isso, você vê que Deus, ele não está de braço cruzado vendo as coisas acontecer. Ele está no controle, ele está agindo e ele vai agir um dia. Em relação aos erros e pecados individuais, um dia nós teremos que comparecer diante do tribunal do Senhor. Esses homens que têm feito mal ao longo da história e que passaram para a história, até escreveram seus nomes nos anais, como grandes celebridades e grandes homens, eles não vão escapar do juízo de Deus. Eles podem ser honrados aqui neste mundo, por conta do mal que fizeram, né, e tudo que praticaram aqui, né, em nome daquilo que chama o ódio do bem, mas um dia essas pessoas terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Um dia eles serão julgados pelo Senhor. Então, Deus está realmente colocando as coisas nos seus devidos lugares e separando-as, como ele fez. Quando você olha para as igrejas do Apocalipse, você vai ver que Deus está olhando, os olhos dele, está contemplando todas as coisas. Ele vai dizer para uma das igrejas, isso diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, os olhos penetrantes, os olhos que vão à profundidade para esquadrinhar corações e rins. Ele está discriminando todas as coisas, ele está vendo todas as coisas. Não fique nem por um momento... nem por um momento pense que Deus não está vendo todas as coisas. Ele está contemplando todas as coisas e um dia ele vai julgar. Nada escapa ao juízo de Deus, nada escapa. E o julgamento, diz o texto, que ele começa pela casa de Deus, ele começa pelos púlpitos. Há muitas pessoas hoje, muitas igrejas que estão debaixo do juízo de Deus. Há muitas denominações que estão debaixo do juízo de Deus. Eu não digo a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é pura, santa e imaculada. Mas eu estou me referindo a instituições, a denominações, a obra dos homens, organizações que os homens fizeram. Deus está trazendo juízo e ainda trará ainda mais. Ainda mais. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Ele está colocando isto aqui, aquilo acolá. Ele está dizendo que isso pertence a essa esfera, aquilo pertence a outra esfera. Ele está botando as coisas no lugar. Deus está trabalhando, né? Isso tem a ver com a soberania de Deus. Isso tem a ver com a forma como Ele trabalha. Mas o nosso principal ponto aqui é o quê? O fundamento do reino de Deus, ou o governo do reino de Deus, está a introduzir finalmente o triunfo desse governo. Deus sairá triunfante. Ele chegará no seu objetivo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E parte desse triunfo se dará quando a igreja for arrebatada deste mundo. Quando nós formos tirados deste mundo, os mortos que morreram na esperança da vida eterna, e os vivos, conforme Paulo fala em Tessalonicense, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, num grande alarido e num grande clamor de trombeta, aleluia. A igreja será tirada daqui deste mundo, a igreja gloriosa, sem mácula, como Paulo diz, nem ruga, nem coisa semelhante, mas eleita e preciosa, aleluia, a igreja do Senhor. E posteriormente, a nação de Israel será também purgada completamente
das suas transgressões. Independente do que entre as eras está acontecendo, independente do que acontece século após século neste mundo, e a gente, ao ler a história da igreja, a história do mundo, a gente contempla tantas coisas que têm acontecido, independente do que tem se passado, oh, aleluia, o governo de Deus está triunfante, irmãos. Nem por um instante pense que Deus perdeu o controle, nem por um instante pense que o diabo tem o domínio, nem por um instante pense nisso. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado, aleluia, ele já foi julgado. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. O governo do céu, o governo de Deus, no final, ele sai triunfante. Pode estar seguro disso. Deus está no controle de todas as coisas, e Deus obterá o que Tiago diz no capítulo 15 do livro de Atos. Tiago vai dizer, aleluia, que Deus, ele, no meio dos gentios, ele escolheu um povo para o seu nome, um povo selado com o nome do Senhor. O texto de Apocalipse vai dizer que ele colocará sobre nós, Apocalipse 3, o nome dele estará sobre nós, sobre a igreja. Nós somos propriedades de Deus, propriedade exclusiva, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Deus nos chamou para ser testemunha dele, e este evangelho do reino, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E este evangelho do reino soberano de Deus será pregado em todo o mundo para estabelecer a evidência. Que evidência é essa? Que Deus governa, que Deus reina, que Ele está no trono. Aleluia, Ele não perdeu o controle de nada, irmãos. O nosso Deus está no trono, creia nisso. Ele está conduzindo a sua história, não tenha medo, não tenha medo em nome de Jesus. Deixa Deus conduzir você da forma que Ele, Deus, deseja. Mesmo em meio às dores e ao sofrimento, lembre-se de uma coisa: Deus está no trono. Ele tem o melhor preparado para si, não é isso que Ele diz no profeta? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem bons pensamentos sobre nós. Nós somos servos dele, irmãos. Nós somos escolhidos pelo Senhor para esse grande propósito. Abrace essa verdade. Abrace essa verdade em nome de Jesus. Não tenha medo de acreditar que Deus está controlando todas as coisas e que debaixo das mãos dele tudo está sendo conduzido. Ele não está de braço cruzado olhando as coisas acontecer. Ele está no controle de todas as coisas. A Ele toda a glória, eternamente. Amém e amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nosso tempo terminou. Vamos fazer aqui uma oração a Deus, agradecendo a Ele, aleluia, por Ele abrir a nossa mente, para entendermos como é que funciona o reino de Deus, como é que funciona o reino dos céus, para que não tenhamos esse pensamento de que o inimigo está no controle das coisas, o diabo está fazendo isso ou aquilo. Até as ações dele é controlada por Deus, é controlada pela palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê força para crer nisso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu adoro o teu santo nome. Eu peço a tua bênção sobre os teus filhos e filhas, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que teu Espírito Santo possa estar manifestando o teu poder em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado e pelo esclarecimento que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Nós cremos em Ti, Senhor, e estamos esperando a Tua volta. Estamos esperando o momento em que a trombeta vai soar, em que os mortos vão ressuscitar primeiro, e juntos seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Esta palavra nos consola e nos conforta, porque prepara nossa mente, ó Deus, para aquilo que está por vir. Aleluia. E nós trazemos a memória, o que nos traz esperança é de que um dia estaremos num lugar onde não há mais dor, não há mais sofrimento,
não há mais pecado, não há mais morte, não há separações, não há Deus, nem mentira, nem engano, aleluia. Mas estaremos para sempre contigo, ó Deus. Muito obrigado, abençoa cada um dos meus irmãos, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.